Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos estudos do livro Pedagogia do Oprimido, no nosso curso, o curso FIT, Introdução aos Estudos Freirianos. Hoje nós vamos iniciar a discussão sobre o capítulo 2, semana passada, anteriormente, na verdade, nós discutimos o capítulo 1, hoje nós vamos discutir o capítulo 2, a concepção bancária da educação como instrumento de opressão, seus pressupostos e sua crítica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quer dizer, antes de a gente entrar propriamente na discussão, hoje a gente vai fazer aquele bate-bola com a aluna extensionista Clesiane. Vou falar aqui um pouco sobre o capítulo, na sequência ela traz as contribuições dela também, tá bom? Mas de início, Paulo Freire nos traz a seguinte ideia, de que, historicamente, a educação bancária, ela é uma educação que estruturou o processo não só educativo, mas das relações humanas. Como o enfoque dele, nesse capítulo especificamente, são as relações dentro da escola, a gente direcionar o nosso entendimento para a relação escolar. Mas, na verdade, o que ele diz é o seguinte, que a perspectiva bancária de vida, na verdade, ela traz duas figuras, que é o narrador, a figura de alguém que vivenciou experiências, a figura de alguém que conta histórias, e a outra figura é o espectador, é alguém que só escuta, é a figura do ouvinte. Então, nesse sentido, ele diz que há um confronto, Se por um lado essas relações de caráter bancário, elas estão estruturadas na sociedade, como se como se na sociedade só houvesse atores e espectadores, narradores e ouvintes. Na verdade, essa perspectiva é um contrassenso, é uma contradição. Por quê? É uma contradição. Porque a própria natureza humana é a natureza interativa, é a natureza da interação, é a natureza da troca. Então, se por um lado nós temos como característica estruturante do sujeito, como ele classifica do homem, o diálogo, a troca, a conversa, a interação, nós somos forjados nisso. Por outro, nós temos um processo de relações humanas, ou mais especificamente relações escolares, relações dentro da escola, forjada numa via unilateral, ou seja, um sujeito diz para um sujeito que escuta, Então, nesse sentido, ele diz que os professores são os narradores, que trazem experiências que não fazem parte da realidade do estudante, com as quais os estudantes não se identificam, E é como se o compartilhamento dessas experiências fosse um depósito, Então, eu tenho um pote cheio de coisas, ou cheio de conhecimentos, e vou transferindo esse conhecimento para um outro pote, que é o pote vazio do estudante, E aí, a gente pode, por exemplo, relacionar com algumas vivências, Outro dia eu estava escutando uma estudante, uma da licenciatura, relatar que trabalha numa escola, numa determinada escola, e nós estávamos falando do final do semestre. Aí ela disse, na minha escola, o semestre só acaba quando eu trabalho todo o livro. Então, se eu não trabalhar todo o livro, o semestre não acabou. Então, essa experiência que a minha estudante traz, ela se relaciona diretamente com a fala que Paulo Freire vai trazer lá na página 80. E ele diz assim, quanto mais vai enchendo o recipiente com seus depósitos, Então, quanto mais eu tenho o meu conteúdo e vou depositando no lugar vazio, que é o estudante, tanto melhor educador serei. Então, nessa perspectiva, o bom professor é aquele que trabalha muitos conteúdos,
né? É aquele professor que enche o estudante de coisas para estudar, ainda que o estudante não esteja entendendo nada. Mas ele está ali na perspectiva bancária de bom professor. E aí o bom estudante, veja, o bom professor é aquele que traz muitos conteúdos e o bom estudante é aquele que se deixa encher docilmente, né? Então, o bom estudante, o bom professor é aquele que traz muitos conteúdos e o bom estudante é aquele que fica calado. É aquele que é dócil, é aquele que fica quieto, né? Então, essas são perspectivas iniciais dessa ideia, né, do que é a educação bancária, né? Então, nela, o professor é um sujeito de práticas fixas, de práticas rígidas, de práticas invariáveis, né, que não estimula a curiosidade, porque na perspectiva da sociedade da educação bancária, se você é um bom aluno porque você não questiona, então não tem por que você ter curiosidade, porque a curiosidade é a mãe da pergunta, né? Já estudamos isso no livro anterior, Pedagogia da Autonomia já traz isso, né? Então, nessa perspectiva do professor rígido, né, fixo, inflexível, também não há estímulo à curiosidade. Então, se não há estímulo à pergunta, se não há estímulo à curiosidade, se não há estímulo ao questionamento, obviamente esse tipo de sujeito formado nessa passividade, ele vai ser um sujeito mais ingênuo, ele vai ser mais fácil de se controlar. E naturalmente é isso que os opressores querem, né? Os opressores querem sujeitos que sejam fáceis de se adaptar ao que está posto, né? Na verdade, esse processo educativo é um processo educativo. A educação bancária é um processo, faz parte de um processo educativo forjado na adaptação, né? Então, os sujeitos eles vão se ajustando à estrutura da sociedade. Se ela for uma sociedade injusta, se ela for uma sociedade violenta, não importa. Nós vamos nos ajustando e vamos nos conformando com essa condição, né? Com essa organização, né? E aí cabe aos estudantes reconhecer a sua ignorância diante da existência do educador. Nessa perspectiva, se existe um educador que domina o conhecimento, logo o estudante não domina, o estudante é um ignorante completo daquilo, né? Então, nesse sentido, o único papel que cabe aos estudantes é de serem depósitos vazios. Não cabe outro papel a ele, né? E todo aquele que quiser transgredir essa organização, ou seja, aquele que questiona, aquele que pergunta, aquele que não se adequa ao modelo que é colocado, né? Aquele que quer fugir dessa padronização, toda transgressão a esse padrão ela vai ser reprimida, né? Porque se você está numa condição de oprimido, você está rodeado de práticas opressoras, você vai ser considerado como se você fosse uma patologia da sociedade, né? Você fosse o diferente, o que não está certo, o que não pode acontecer, né? Então isso a gente vê muito em perspectivas de sociedades autoritárias, né? Tudo que é diferente do que o opressor pensa precisa ser silenciado. Tudo que é diferente do que o opressor quer não pode continuar, né? Então, considerando, né, que o início do capítulo fala sobre os pressupostos e as concepções relacionadas à educação bancária, acho que a gente inicia bem, né? E eu trago alguns indicativos do que a gente vai descobrir ao longo do capítulo. Mas caminhando, né, no tópico seguinte, que é bem que eu vou trazer de forma muito rápida, Paulo Freire faz o inverso. Se ele inicia falando dos pressupostos da educação bancária, aqui ele vai trazer os pressupostos da educação problematizadora, né? E ele diz que a problematização ela é própria da natureza humana, porque nós nos humanizamos a partir da comunicação, a partir dos questionamentos,
a partir do compartilhamento de táticas de sobrevivência, né? Então, no processo evolutivo, por exemplo, os sujeitos foram compartilhando com os seus semelhantes táticas de sobrevivência. Estamos aqui hoje, né? Então, isso faz parte da natureza humana. E aí, nesse sentido, se nós somos, por natureza, seres comunicantes, se nós somos, por natureza, seres que compartilham ideias, que compartilham estratégias, a educação bancária, ela deveria estar fadada ao fracasso. Porque nós não temos vocação para ser depósitos. Nós não temos vocação para sermos depósitos. Nós temos vocação para a interação. Então, esse é o principal pressuposto da educação problematizadora. Nós não temos vocação para depositar. Nós temos vocação para interagir. Né? Essa é a grande sacada desse início de discussão. Seguindo, ele traz a concepção bancária e a contradição educador-educando. Né? Que contradição é essa? Né? Contradição educador-educando. Que contradição é essa? A grande contradição, ela consiste em acharmos que somos detentores de todo conhecimento e que o nosso aluno não tem nada para nos acrescentar, né? Obviamente, nós, né? E aí eu estou falando com professores em formação, com professores já formados, com pessoas com pós-graduação. Todos nós temos inclinação para um determinado tipo de conhecimento. Então, inclusive os que estão iniciando os estudos, os que ainda estão na graduação, inclusive esse público já tem uma inclinação, né? Então, quando você está na sua graduação, você se interessa por determinado tipo de disciplina, né? Ou determinada perspectiva. Isso vai te dar propriedade naquilo. Mas isso não quer dizer, porque você é especialista, porque você estudou muito sobre aquele aspecto, que você não possa aprender com o seu estudante sobre outras coisas. Então, a contradição é essa ideia de que os nossos estudantes, eles são meros espectadores daquilo que nós apresentamos. Então, eu posso ser doutor em determinado assunto, mas tem assuntos que os meus alunos vão saber muito mais sobre aquilo do que eu. Né? Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Né? Então, eu não posso ser um bom educador, porque é isso que Paulo Freire enfatiza, né? Que princípios educativos eu vou seguir enquanto profissional. Então, eu não posso ser uma boa educadora se eu acredito que os meus estudantes são domesticáveis. Eu não posso ser uma boa educadora se eu não aposto na humanização. Eu não posso ser uma boa educadora se eu não estimulo os meus estudantes a se confrontarem com os processos de opressão. Eu não posso ser uma boa educadora se eu acho que os meus estudantes vão ser os acomodados do mundo, os acomodados com as injustiças, os acomodados com as coisas ruins que acontecem. Esses dias eu vi um vídeo na internet que falava sobre o que é utopia. Né? E aí eu penso muito relacionado a esse tópico aqui. O que é utopia? A utopia. Por que você corre atrás das utopias? Por que você acredita nas utopias? Se elas são inalcançáveis. Né? E o vídeo dizia mais ou menos que a crença na utopia é isso mesmo. Né? Cada vez que você anda um pouco, a utopia fica mais longe. Então, cada vez que eu estimulo o meu estudante a sair da perspectiva de opressão, eu estimulo ele a buscar outras formas de ver o mundo. Isso quer dizer que a opressão vai ter fim? Eu suponho que não. Mas eu ensino o meu estudante a pensar estratégias para melhorar a sua condição ou para tentar até fugir dessa perspectiva opressora. Né?
nós vamos passar por perspectivas opressoras em diversos campos da nossa vida. Então, nós 100% nós não vamos fugir 100% dessa opressão. Mas eu tenho absoluta certeza que nós mudamos realidades a partir do momento que nós acreditamos que é possível, né? E aí, bom, essa concepção, né, de educação bancária, nós precisamos, enquanto educadores comprometidos, quebrá-la, porque nós vamos fugir dos processos adaptativos, né? Nós vamos buscar o pensar autêntico, o pensar do estudante, não o pensar reprodutivista. Inclusive, isso serve para nós refletirmos a nossa prática, né? Num outro momento, eu tive uma experiência de realizar um trabalho e pedi um trabalho para algumas turmas de graduação e esses trabalhos vieram com um número alto de cópia da internet. E eu fiquei muito preocupada. Não é? Porque eu trabalho com formação de professores. E eu comecei a refletir o que era que tinha levado aqueles estudantes a fazer aquilo, considerando que são estudantes de graduação. E aí eu refleti e eu cheguei a algumas respostas. A primeira delas é de que nós fomos forjados nesse modelo de educação bancária. E, inclusive nós, professores, né? Nós fomos forjados nesse modelo de educação. E sendo forjados nesse modelo de educação, nós fomos formatados para fugir do erro, né? Para não errar. Então, quando o meu estudante, ele traz uma produção que não foi ele que construiu, tentando ser uma boa produção, ele está tentando fugir do erro. Porque ele foi condicionado a não errar. E não compreender que o erro também é constitutivo do aprendizado. Né? E isso é reflexo da educação que ele teve lá em outros momentos da vida dele. Das outras experiências que ele viveu. Então, necessariamente, não era um problema com a minha disciplina. Mas era um problema de percepção. Era um problema de compreender que essa educação bancária, ela não responde, ela não atende mais. Porque nós trabalhamos com a construção do conhecimento crítico e a partir desse movimento reprodutivista não é possível. Né? Então nós precisamos trabalhar com uma educação que problematize, uma educação que traga a consciência, que seja um ato que Paulo Freire chama ato cognoscente, mediado pela realidade. Então, eu trouxe essa reflexão para os estudantes. Primeiro, deu um esporro, né? Porque eu fiquei decepcionada. Mas depois eu trouxe a reflexão de que essa reprodução não leva ninguém a construir o conhecimento. Então, se nós, enquanto professores de informação, queremos construir o conhecimento, não é reproduzindo coisas que a gente vai conseguir, né? Então, seguindo, Paulo Freire traz o tópico, né? Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo. A princípio, se a gente pegar o próprio tópico, né? A gente compreende que a educação ela é um processo de troca. Ela é um processo muito complexo de interação. E a qualidade desse processo educativo, inclusive, ela depende muito desse processo interativo. As pessoas que fazem curso EAD, por exemplo, elas têm um desafio imenso. Né? Eu sou egressa de curso de graduação, né, na minha segunda formação de cursos EAD, e o aluno de EAD, vocês que estão acompanhando esse curso de forma remota, tem um desafio imenso, que é ter um
um princípio de interação diferente, né? Então, o nosso mecanismo interativo são os fóruns, na EAD, né? São os fóruns, no ensino remoto, talvez uma dúvida por e-mail, mas esse processo, ele é desafiador, né? Ele é desafiador, porque o princípio desse movimento, né, de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, eu não me educo sozinha, o outro não se educa só, nós nos educamos pela mediação das figuras do mundo, esse princípio é o princípio da dialogicidade, é o princípio da troca, é o princípio do interativo. Quanto mais interação, mais fácil, talvez, né, seja da gente construir esse conhecimento. Por isso é importante você que está fazendo o curso EAD, né, você que está fazendo atividades remotas, interagirem nos mecanismos que o seu curso oferece, né, vão te ajudar bastante a construir o teu aprendizado. Né? Então, os sujeitos se educam no e pelo mundo, nós nos educamos no e pelo mundo. Eu estou aqui com xícara com água. Alguém, em algum momento, me disse, através do princípio da dialogicidade, que isso aqui se chamava xícara ou caneca, né? E que servia para a gente colocar coisas dentro e tomar. Então, isso é o princípio da dialogicidade. Eu aprender com o outro a partir de objetos do mundo e compreensões, né, que esse mundo faz a mediação. Né? Então, lá na página 98, Paulo Freire vai dizer, a educação como prática de liberdade, ao contrário daquela prática de dominação, porque é a educação bancária, essa educação do ajustamento, essa educação da dominação, ela implica a negação, né? Essa educação que a gente combate, ou essa educação pela liberdade, que é o que a gente acredita, ela tem que negar o sujeito sozinho, o sujeito desligado do mundo, como se o conhecimento não tivesse conexão com a vivência. Né? Porque se a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente começa a relacionar coisas, a relacionar realidades, a ver o conhecimento tendo sentido na nossa vivência. Né? Então, essa realidade que a gente quer que esteja dentro da perspectiva do conhecimento, não pode ser uma realidade estática, como que é a educação bancária. Né? Ela precisa ser compreendida como uma realidade que está em constante processo de transformação. Então, essa realidade vai estar em constante processo de transformação. E é isso que humaniza os homens e as mulheres, compreender esse processo dinâmico que é a vida, né? Que é a nossa vivência. Né? Porque nós, enquanto humanos, por excelência, temos essa capacidade criadora, essa transformação, né, que cria e recria o mundo, que recria as coisas, que recria os entendimentos, que pensa outros caminhos, que compreende o mundo de diversas maneiras. Né? E um princípio fundante também é a ideia do sujeito como sujeito inconcluso. E aí a gente retoma também, né, lá em pedagogia da autonomia. Né? Então, no momento em que nós, enquanto humanos, enquanto sujeitos que nós sabemos que aprendemos e como aprendemos. Nós não somos espectadores do mundo, nós praticamos ações no mundo. E nós praticamos essas ações de diferentes maneiras ao longo da nossa vida, justamente porque compreendemos essa inconclusão, talvez nem sempre com a consciência que ela carece, mas vamos pensar nas realidades de vocês, né? Nos diferentes grupos que vocês frequentam. Né? Então, existe uma Daniele no grupo profissional, atuando com os estudantes. Existe uma Daniele que aprende com os colegas professores. Existe uma Daniele que aprende sendo filha. Existe uma Daniele que aprende sendo esposa. Existe uma Daniele que aprende como sujeito no mundo.
E todos esses movimentos de aprendizagem constante nos levam a compreender essa ideia de inconclusão, essa ideia de permanente busca do ser mais. Então é isso que a gente está fazendo sempre. Estamos em permanente busca de sermos melhores. E eu espero que esse curso ajude vocês a pensarem sobre isso, tá? Clesiane vai trazer as contribuições dela, tá? Um pouco disso que eu já falei também, só para reforçar um pouco, né? Espero que vocês sejam futuristas, né? Que é o que o Paulo Freire diz. O professor não pode ser um fatalista. O que é um fatalista? É aquele que acredita que nada pode mudar, que a realidade é inexorável, que as coisas estão dadas, as situações são vivenciadas e elas não têm mais jeito, para ser uma pessoa que pensa que a realidade ela é transitória, que as ordens estão aí para serem quebradas. Né? Então, lá no finalzinho desse capítulo, só para a gente encerrar, no finalzinho do capítulo, Paulo Freire diz assim: nenhuma ordem opressora suportaria que todos os oprimidos passassem a dizer por quê? Por que que eu vou à farmácia e tem lá uma pessoa passando necessidade, pedindo dinheiro, pedindo esmola? Por que que eu passo 2, 3 horas dentro do ônibus para chegar no meu trabalho? Por que que na minha rua não tem saneamento básico, sendo que eu pago o mesmo imposto que aquela pessoa que mora em um outro bairro que tem? Então são perspectivas de dignidade que a educação problematizadora nos ajuda a ter, a questionar. Ok, pessoal? Clésia, tá contigo. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Clesiane e eu vou dar continuidade ao segundo capítulo do livro Pedagogia do Oprimido. A professora Dani já deu uma introdução para vocês e eu vou dar continuidade, tá? E o que vai acontecer? Esse segundo capítulo tem como tema a ser abordado a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos e sua crítica. E aí, nesse primeiro momento, Paulo Freire, ele vai identificar, ele vai definir como é o funcionamento dessa educação bancária. Como vai funcionar essa educação bancária? Então, para isso, vamos definir o que é educação bancária. Educação bancária é o ato de transmitir conhecimento ou depositar conhecimento no aluno, onde o professor ele vai ser o detentor de todo o conhecimento e o aluno vai ser o espectador, ou seja, o aluno que não tem conhecimento algum. Então, o profissional docente vai depositar conhecimento no aluno, o ato de transmitir, ele como se ele estivesse transferindo o conhecimento. Tá? Então, isso seria educação bancária. Depositar conhecimento no aluno, professor detentor de todo o conhecimento e aluno sem conhecimento algum, tá? E é o que Paulo Freire vai fazer? Ele vai definir, ele vai trazer subtópicos definindo o que seria educação bancária. O educador é o que sabe e os educandos o que não sabem. O educador é o que pensam e os educandos o que não pensam. O educador é o que diz a palavra e os educandos o que escutam docilmente. O educador é o que disciplina e os educandos os disciplinados. O educador é o que prescreve e os educandos que seguem a prescrição. O educador é o que atua e os educandos o que têm a ilusão de que atuam na atuação do educador. Então é assim que Paulo Freire ele vai definir a educação bancária. Com essa perspectiva de subtópicos que ele vai abordar no livro, para definir a educação bancária, podemos dizer que a educação bancária é o ato de transmitir conhecimento no aluno, identificar que aquele aluno ele não tem saber algum, ele não tem valores, quem vai transmitir os valores deles é o professor, é o profissional
docente que vai transmitir esses valores para esses alunos. Então, isso é educação bancária. E aí, Paulo Freire vai abordar o quê? Pegando um gancho lá na aula anterior, o que ele vai dizer? Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é um ato de depositar, de transmitir e transferir valores e conhecimentos, não se verifica e nem pode se verificar esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura e do silêncio. A educação bancária mantém e estimula a contradição. O que ele quer dizer com esse trecho do livro? Ele vai afirmar que a educação bancária ela não vai poder contribuir para a pedagogia do oprimido, porque ela é uma contradição, certo? E aí, depois de identificar o que é educação bancária, vamos dar continuidade. Eu estou trabalhando em cima de um slide que posteriormente vocês vão ver que vai estar lá disponível na turma, na sala do Classroom para vocês. E aí a gente traz algumas imagens para vocês de maneira ilustrativa identificar como é a educação bancária. E aí tem uma chase, uma história de quadril, que ela está medindo a cabeça com uma fita métrica. E aí ela pergunta, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? O que é que essa história em quadril ela se torna relevante no nosso conteúdo? Porque esse é o ato da educação bancária. É o ato de depositar diversos conteúdos na cabeça do aluno na perspectiva de que ele aprenda, só que ele não aprende. Então a educação bancária é o ato de depositar conteúdo, o ato de transmitir conhecimento, o ato de transmitir valores no indivíduo. E lembrando que essa educação ela não pode contribuir para a pedagogia do oprimido. E aí, também no slide, eu trouxe uma música que ela retrata o que seria essa opressão que os estudantes tendem a ter em sala de aula com esse tipo de educação. E aí vamos trabalhar 4 tópicos nesse capítulo. A concepção problematizadora da educação e a libertação, seus pressupostos, a concepção bancária e a contradição educador e educando, a concepção problematizadora e a superação da contradição educador e educando, ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, medializados pelo mundo. O homem como ser inconcluso, consciente da sua inconclusão e o seu permanente movimento de busca do ser mais. Então esses vão ser os tópicos a ser trabalhado dentro desse capítulo, tá? Então, seguindo com o nosso próximo tópico, que é a contradição problematizadora e libertadora da educação, seus pressupostos. E aí Paulo Freire ele vai definir o que seria essa contradição problematizadora e libertadora. O que seria essa educação libertadora? Então o que vai acontecer ali? Vai dizer que o educando tem saber. O educando ele pode contribuir na sala de aula. Os conhecimentos que ele tem no dia a dia, os conhecimentos que ele tem na sua realidade, pode contribuir dentro da sala de aula. E o professor ele não vai ser mais o detentor de todo o conhecimento. O professor ele vai ser um mediador junto com os educandos na realidade, ou seja, um mediador medializado pelo mundo. E essa educação, ela tem que ser libertadora, ela tem que transformar, porque o educador, ele aprende ao ensinar e ensina ao aprender. E aí, o que Paulo Freire vai dizer? Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve ser orientada no sentido da humanização de ambos, ou seja, ambos têm saber. O professor ele não é detentor de todo saber, os educandos têm saber. E Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, ele vai informar que é necessário valorizar os saberes dos educandos, do pensar autêntico, e não no sentido da doação, da entrega, do saber. Da sua ação deve estar infundida na profunda crença
nos homens crença no poder de criar. Isso tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. Ou seja, é necessário que o professor ele seja companheiro dos alunos, que o professor ele compartilhe dos interesses dos alunos, que o professor ele traga um objeto e esse objeto seja medializado pelos dois. O objeto de estudo não é o aluno, o objeto de estudo não é o professor, eles se medializam, ele medializa o objeto. Então, o educando ele vai ter saber e o professor ele não vai ser detentor de todo o saber. E aí Paulo Freire vai ressaltar o quê? Que a educação bancária, em cuja prática se dá na inconciliação educador e educandos, racha este companheirismo, ou seja, ele vai dizer que para a prática libertadora precisa do companheirismo do aluno e do professor, e a educação bancária é essa contradição, ela não existe esse companheirismo. E é lógico que seja assim, no entanto, em que o educador bancário visa a superação da contradição, já não seria mais bancário, já não faria mais depósitos, já não teria domesticar, já não prescreveria. Então o que ele vai dizer? Para superar essa contradição, o educador ele precisa ter consciência, ele precisa refletir, ele precisa ter ação e reflexão, a praxis. E aí ele deixa de ser um profissional que pratica educação bancária, ele deixa de efetuar depósitos nos alunos. Só assim ele pode contribuir com essa pedagogia, quando ele deixar de ser um educador bancário, certo? Bom, então o próximo tópico a ser trabalhado é a concepção bancária e a contradição educador e educando, onde Paulo Freire ele vai ressaltar o falso saber. O falso saber que o educador que pratica a educação bancária tende a achar que está oferecendo ao seu aluno. Então o que Paulo Freire vai dizer? Seu trabalho será também o de imitar o mundo. Por que imitar o mundo? Porque o educador, com a concepção bancária, ele não vai trabalhar o objeto medializando pelo educando e o educador. Não. O objeto vai ser o educando. Ou seja, ele vai imitar o mundo, ele vai encher, ele vai depositar comunicados falsos no aluno. Ou seja, o falso saber a qual o educador que pratica essa educação considera o verdadeiro saber. E aí Paulo Freire vai dizer: não pode-se perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana, que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, medializando ambos pela realidade. Ou seja, o que ele vai dizer? Que o educador só vai ter autenticidade trabalhando em comunhão com o educando, ou seja, é uma relação, não é uma transferência de conhecimento. Eu não posso simplesmente chegar no meu aluno com a minha anteninha e ele com a anteninha dele e transmitir todo o meu conhecimento que eu tenho para ele, achando que ele vai absorver. Eu não posso trabalhar o falso saber, eu não posso depositar dentro dos meus alunos o conteúdo de uma maneira não problematizadora, de uma maneira que não está na realidade daquele indivíduo. Como que eu posso transmitir um conteúdo para ele a qual eu não estou relacionando à realidade dele? Como eu quero que ele aprenda aquele conteúdo? Então é importante entender que o educador só tem autenticidade em comunhão com o educando. E aí, dando continuidade, se pretendemos uma libertação dos homens, não podemos começar com alienação ou mantê-los alienados. E o que acontece? Paulo Freire vai dizer que para passar
de educação bancária para educação problematizadora e libertadora não pode ser algo forçado, não pode ser algo que seja, vou tirar você de um sistema e vou colocar em outro, não. Senão a gente seria simples ditadores como a prática da educação bancária. Então o que ele vai dizer? Que isso tem que acontecer aos pouquinhos, isso tem que ter a conscientização, isso tem que ter a prática, a reflexão, a ação. Então a gente não pode simplesmente impregnar nos alunos uma nova concepção de educação. Não, isso tem que ser aos pouquinhos, isso tem que ser com a prática, com a ação e com a reflexão. E aí, eu vou ler para vocês o que seria a educação bancária e o que seria a educação libertadora. Então, começando com a educação bancária. A contradição educador e educando serve à dominação, criatividade passiva, domesticadora e conservadora. Isso seria uma prática da educação bancária. Seria subtópicos para podermos definir o que seria a concepção bancária. Então, só para ressaltar mais uma vez, é a educação que tem como ferramenta e por objetivo depositar conteúdos nos sujeitos, nos alunos, nos educandos. E a educação libertadora, a superação dessa contradição, ou seja, a reflexão, a conscientização do profissional, a ação e a reflexão, a praxis. Isso seria a concepção de educação problematizadora e libertadora. A superação dessa contradição serve à libertação. Então, a educação problematizadora, ela vai servir à libertação, porque os alunos, eles vão poder contribuir em sala de aula, eles vão poder dar suas opiniões, vão ter suas criatividades dialógica, ou seja, eles vão poder contribuir dentro da sala de aula. Os educandos, eles têm saber para contribuir nessa sala de aula e vão ser medializados, vão tratar um objeto e não vão ser um objeto. E aí, estimular a reflexão ativa, ou seja, a ação dentro da sala de aula, a prática dos indivíduos dentro da sala de aula e a crítica. Ou seja, críticas construtivas, ou seja, eu tenho um problema, eu vou solucionar medializando junto com meus alunos, e aí levantar críticas construtivas, soluções para aquele determinado problema, numa educação que visa a transformação, que visa a libertação, que visa a valorização dos saberes dos educandos. E revolucionária, a educação libertadora, ela é uma educação revolucionária. Por quê? Porque ela é uma educação transformadora de realidades. Ela é uma educação que ela é usada como arma transformadora de realidades. Dando continuidade ao nosso próximo tópico, a concepção problematizadora e a superação da contradição educador e educando. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, medializado pelo mundo. O que é que Paulo Freire vai dizer pra gente? O que é que ele vai trazer nesse tópico? Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado. Em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ou seja, ele vai ressaltar que para que o educador eduque, ele também vai ser educado. Ou seja, o professor aprende ao ensinar. Os saberes dos sujeitos, dos alunos, dos educandos são importantes, porque ela também porque ela também vai transmitir conhecimento para o professor. Então é uma relação, é uma comunicação. Então essa relação entre professor e estudante é uma troca de conhecimentos. Tanto o profissional docente tem conhecimentos a oferecer para o estudante, como o estudante tem conhecimentos a oferecer ao profissional docente.
Portanto, ninguém educa a si mesmo e ninguém se educa sozinha. Os homens se educam em comunhão, medializados pelo mundo, ou seja, é necessário que exista a problemática dentro da sala de aula, que exista o objeto de estudo e que esse objeto não seja o aluno, e que o objeto seja medializado pelo profissional e pelo docente, pelo profissional e pelo estudante. E é necessário que haja essa medialização com a realidade, medialização com o mundo. E aí a gente percebe que a educação, ela é praticada em conjunto. Ela é a reflexão, ela é a ação, ela é a prática. Já agora, ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmos. Os homens educam em comunhão, medializados pelo mundo. Então, é importante ressaltar que os homens se educam em comunhão, ou seja, ninguém se educa sozinho e ninguém é retentor de todo o saber. Então, finalizando a aula de hoje com o nosso último capítulo, que é o homem como ser inconcluso, consciente da sua inconclusão e o seu permanente movimento de busca pelo ser mais. O que é que Paulo Freire vai falar? Que os seres humanos são seres inacabados e inconclusos. E esse inacabamento faz com que estejamos constantemente buscando por conhecimento. Por isto mesmo é que reconhecemos como seres que estão sendo como seres inacabados, inconclusos, em que com uma realidade que sendo histórica também e igualmente inacabada, na verdade, diferente dos animais que são apenas inacabados, os homens sabem do seu inacabamento. Ou seja, os homens são conscientes do seu inacabamento. Eu sou consciente que eu não sou detentora de todo o conhecimento. Eu sou consciente que eu estou constantemente buscando por conhecimento, que eu estou constantemente buscando por aprender. Tenho a necessidade de estar buscando, porque eu sou consciente do meu inacabamento. E essa busca do ser mais, porém, não pode ser realizada no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade. Então, o que Paulo Freire vai dizer? Que você tem que ter consciência do inacabamento, mas na busca pelo ser mais, isso não se faz sozinho. Você não consegue ser mais sozinho. Você tem que estar em comunhão, você tem que estar solidarizado com a sociedade. Ou seja, o educador, ele tem que estar em comunhão com o mundo, eles têm que estar em comunhão com o seu estudante, medializado pelo mundo, para que a educação seja problematizadora e libertadora e que seja usada como ferramenta de arma transformadora de realidades, transformadoras de classes sociais, para que não exista mais, não se faça mais necessário uma sociedade opressora, para que não exista uma educação do oprimido, para que não exista uma pedagogia do oprimido, mas sim uma pedagogia dos homens em constante libertação. E é aqui que Paulo Freire vai falar. Desta maneira, a educação se refaz constantemente na praxis, na ação, na reflexão e na prática. Ou seja, para que exista uma educação problematizadora, libertadora, é importante a consciência do sujeito como ser inacabado. É importante a consciência do sujeito saber que não se faz o ser mais sozinho. E saber que tudo isso existe. A prática, a ação e a reflexão. E é assim que a gente finaliza a aula de hoje. Fiquem com a professora Dani dando um apurado e tocando as partes mais importantes aí que foi citadas durante a aula, para que facilite o entendimento de vocês. E é isso, um beijo e até a próxima aula.